Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, celebrando o nome do Senhor, neste domingo, final de tarde, início de noite, na presença do Senhor, através do nosso canal do YouTube, da nossa página no Instagram. Sejam todos bem-vindos nessa celebração e vamos exaltar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Cada celebração é um encontro com Deus, é um ensaio daquele encontro que será maravilhoso lá no céu, quando um dia estaremos todos juntos para adorá-lo eternamente naquele lar preparado para aqueles que creem em Jesus como único Salvador e Senhor. Que bom que você crê dessa forma ou está desejando conhecer mais desse Jesus. Estamos aqui para te ajudar a encontrar o caminho que conduz aos céus. E aqueles que já andam nesse caminho, juntos celebrando o nome do Senhor. A nossa igreja nesse tempo de pandemia tem socorrido as famílias que estão enfrentando dificuldades. Nós temos um número grande de famílias cadastradas que precisam de cestas básicas para completar o seu alimento durante o mês. Graças a Deus, a Igreja Batista da Pituba e você estamos juntos para ajudar essas famílias e levar a elas o alimento para colocar o pão na mesa a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelas suas ofertas, pela sua contribuição e te desafio a prosseguir. Mande a sua oferta para essa conta aí e vamos ajudar essas famílias que estão precisando, tá bom? Nós continuamos com os nossos pequenos grupos multiplicadores e alguns já retornaram, tiveram alguns dias de recesso, mas já retornaram. E o encontro acontece semanalmente. PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Se você quer conhecer sobre os PGMs, entre em contato com a nossa coordenadora, irmã Andressa, e ela vai te dar todas as informações e compartilhar com você um link de um pequeno grupo para você poder participar e conhecer um pouco mais aquela que tem sido a experiência de quem se reúne semanalmente com o propósito de multiplicar discípulos. A sua vida vai ser abençoada e você vai ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. A Escola Bíblica Discipuladora, muitas classes ainda estão em recesso, mas algumas já estão funcionando. Se você deseja participar de uma classe da Escola Bíblica Discipuladora, entre em contato conosco que nós vamos te dar toda a orientação. A partir de fevereiro, todas as classes retomam as atividades. Nós temos classe para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Na classe de adultos nós temos classe que estuda a Bíblia, Novo e Antigo Testamento. Temos classe para casais que estudam sobre temas da família. Temos classe que prepara na formação de líderes e temos também uma classe em inglês. Se você quer fazer parte de uma das nossas classes da Escola Bíblica Discipuladora, entre em contato conosco, nós te daremos toda a orientação. Nós estamos em reforma do nosso patrimônio, do nosso templo, e temos enfrentado grandes desafios e Deus tem nos abençoado tanto, nos dando a saída, nos dando orientação, dando-nos sabedoria. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem podido fazer ali em nossa igreja. Em breve estaremos reunidos num novo santuário, vai ser uma reinauguração e você vai gostar muito, porque Deus tem dado recursos e orientação para que a gente consiga fazer da melhor forma possível para Ele e tornar também o nosso ambiente ali agradável e adequado para as transmissões online dos nossos cultos. Eu peço que você ore pela nossa reforma e te desafio também a se unir a nós. Não fique de fora não, vendo as coisas acontecerem. Participe, pode se inteirar, pode nos visitar ali e também mande a sua oferta para um de nossas contas. Você pode ofertar para a reforma e ofertar também para o pagamento das parcelas das cadeiras. Nós adquirimos 300 cadeiras de madeira maciça alcochoadas, onde você vai poder sentar e acolher a sua família e os seus visitantes e aquelas pessoas novas que vão se achegar à igreja, vão se converter. Você já vai ajudar. Contribuindo para as cadeiras, você já está ajudando essas novas pessoas que se converterão nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Junte-se a nós, vamos juntos continuar nessa obra, porque Deus está fazendo uma grande obra e não podemos ficar fora dela. Uma das bênçãos maravilhosas na vida do cristão é poder orar a Deus, falar com Deus. E nós criamos uma campanha desde o início da pandemia, chamada Mover de Oração. São 3 horários de oração, 6 horas, 13 horas e 21 horas. Você pode se unir a nós nesses horários para orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar pelo fim da pandemia, pelas vacinas, que elas possam chegar no volume maior e de uma maneira mais rápida alcançar todos os brasileiros, pela situação econômica do país, pelas famílias enlutadas, que
que estão lidando com as perdas e também por aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades emocionais nesse momento de quarentena. Que Deus use a sua oração como instrumento para abençoar famílias, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo. E por falar em oração, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus? Querido Deus, muito obrigado pela tua presença conosco, muito obrigado pela tua direção. Tu és o dono da nossa vida, o Senhor da nossa vida, e nós podemos falar contigo livremente, sem impedimento algum. Muito obrigado porque podemos também nos reunir como igreja de forma online, sem nenhuma dificuldade, com toda a transparência, um culto aberto a quem desejar participar. Ó Deus, muito obrigado por esta possibilidade. Louvamos e engrandecemos o teu nome. E agora, Pai, eu me uno a esta vida que está orando comigo para juntos expressar a Ti a nossa gratidão. Muito obrigado, meu Deus, pelo dom da vida, pelo cuidado, pelo sustento. E também tem pessoas que estão celebrando mais um ano de vida. Nós nos unimos a ela em adoração para dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Outros estão agradecendo porque as suas orações foram respondidas, porque receberam bênçãos do Senhor. Muito obrigado. A Ti rendemos graça e adoração. Pedimos-te, Deus, que Tu continues a conduzir os demais momentos deste culto. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua, e Ele continua, e Ele continua, e Ele continua sendo Deus. Nessa noite eu quero falar com você sobre o tema As Glórias da Esperança Cristã.
Falar em esperança num tempo de dificuldade é extremamente necessário. E a palavra de Deus nos diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, uma palavra do apóstolo Paulo que diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. É verdade. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele procura falar sobre as glórias da nossa esperança. Ele procura ensinar sobre algo que nós precisamos compreender, entender e crer para viver aqui nesse mundo e enfrentar as lutas deste mundo de maneira diferente. Quando a gente sabe em que cremos, o que esperamos, de onde estamos e para onde estamos indo, isso faz toda a diferença. Porque aí pode vir enfermidade, pode vir pandemia, pode vir desemprego, pode vir dificuldades, tantas, não importa. A gente sabe onde a gente está, a gente sabe em quem temos crido, a gente sabe para onde a gente vai por causa da nossa esperança. Aconteça o que acontecer neste mundo, nós sabemos para onde iremos. Aqui temos uma missão, temos um propósito, temos uma tarefa, mas nós sabemos que o nosso mundo não se limita a estas coisas aqui. Por isso o apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Não é para essa vida, é para a vida futura. Eu quero falar exatamente sobre essa vida futura. O que está reservado para aqueles que creem em Cristo Jesus. Quando essa vida aqui acabar, o que está preparado à luz da Bíblia? Os crentes da cidade de Tessalônica tinham dúvidas quanto ao que iria acontecer, e isso deixava eles entristecidos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, procurando alimentar a esperança deles, disse o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O apóstolo Paulo está falando dos outros, são os gregos, são os romanos. Eles não criam na vida após a morte. Eles acharam que acabando a vida aqui, morreu aqui, como ele diz, os que dormem, né? Os que morreram, esses não têm esperança, não têm perspectiva de vida. Eles estavam, e os crentes de Tessalônica, estavam trazendo consigo esta crença, esse pensamento. Eles estavam tristes por pensarem que os seus irmãos que morreram, eles permaneceriam mortos eternamente. Os gregos, os romanos, eles não creem na vida após a morte, eles eram desprovidos de esperança. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo, falando sobre eles, diz assim: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estavam sem esperança. Para eles não havia nenhuma esperança para o corpo, para a pessoa, para a vida depois da morte. Contrariando esse pensamento, o apóstolo Paulo então começa a mostrar para os crentes de Tessalônica a gloriosa esperança dos santos em Cristo Jesus, das pessoas que reconhecem que precisam de Jesus, e discorrendo sobre alguns temas ligados a esses ensinamentos. E é exatamente sobre esses temas que eu quero destacar, pegando por base esse texto de Tessalonicenses, para a gente poder aprender um pouco sobre as verdades do que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte. E o primeiro tema que eu quero levantar aqui é o tema da revelação. Nós temos a palavra de Deus, que é a revelação de todas as verdades que devemos crer. Nós cremos naquilo que a Bíblia nos revela. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 e 15, nós lemos assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, olha aí a revelação, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então nós não vamos nos antecipar aos que já morreram em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: quando chegar a hora que Cristo voltar na sua segunda vinda para buscar os que vão morar com Ele no céu, nós não vamos subir antes dos que estão mortos.
Esses que estão mortos nos precederão. Ele diz, certamente não precederemos os que dormem. As religiões especulam sobre o destino da alma depois da morte. Os filósofos, eles discutem exatamente sobre a imortalidade. Existe essa imortalidade ou acabou aqui, acabou tudo? Os espíritas, eles também falam sobre essa comunicação com os mortos. Os que estão aqui tentando ou desejando ou buscando comunicação com os mortos. O apóstolo Paulo resolve essa polêmica dizendo que não precisamos especular sobre esse tema, pois nós temos uma revelação. Nós temos a revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino, incluindo a nossa ressurreição. Os textos como 1 Coríntios 15, 51 a 54, Evangelho de João 5, de 24 a 29, João capítulo 11, de 21 a 27, são alguns textos bíblicos que falam sobre o nosso destino após a morte. E tem alguns que falam especificamente sobre a segunda vinda de Cristo, como 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós estamos lendo alguns versículos aqui. Já lemos o versículo 13, lemos o 14 e o 15, e vamos continuar lendo mais versículos sobre esse texto, principalmente versículos de 13 a 18 de 1 Tessalonicenses 4. A autoridade da palavra de Deus nos dá segurança. A segurança que todos precisamos está aqui. É aqui que nós devemos buscar as respostas sobre as dúvidas que temos com relação à vida após a morte. A autoridade da palavra de Deus é a nossa segurança, é a nossa resposta e nós cremos nela. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. O segundo tema que eu quero destacar à luz da Bíblia é sobre o retorno. O retorno, a segunda vinda de Jesus Cristo. Guarde no seu coração essa verdade e diga comigo, Cristo voltará. Vamos dizer juntos? Cristo voltará. Na primeira carta aos Tessalonicenses, os versículos 14 e 15, diz assim, se cremos, capítulo 4, versículos 14 e 15, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, os que já morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Na segunda vinda, os salvos virão com Cristo num resplendor triunfante. Todos os salvos, inclusive os que já morreram. O glorioso noivo da igreja, Jesus Cristo, ele será acompanhado dos seus anjos e dos remidos em Cristo Jesus. Os vivos não terão nenhuma vantagem, nenhum privilégio em relação aos mortos em Cristo Jesus, na sua segunda vinda, que será pessoal, será física, será visível, será poderosa, será gloriosa e será vencedora. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Ele vem para julgar os vivos e os mortos. Ele vem para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vem para estabelecer a plenitude gloriosa do seu reino. Ele vem para buscar a sua igreja e apresentá-la como uma noiva, sem mácula, sem ruga, sem mancha, como a palavra de Deus nos ensina. Jesus virá. Esta é uma verdade e nós precisamos nos preparar para o momento da sua vinda. Se ele voltar hoje à noite, como você está para receber Jesus? E o julgamento? Isso é sério, porque quando ele vier na sua segunda vinda, ele não será Salvador, ele será juiz. Não haverá mais tempo para a salvação depois da vinda de Jesus. Ele virá para julgar e não para salvar. Os que foram salvos já foram até a sua segunda vinda. Então prepare-se para se encontrar com Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O terceiro tema que eu quero destacar é a ressurreição. Ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles ressuscitarão. Todos os que morreram ressuscitarão. 1 Tessalonicenses, versículos 14 e 15. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, estou relendo o texto que já li anteriormente.
Cremos também que Deus trará mediante Jesus, justamente com ele, aqueles que nele dormiram. Ora, se ele vai trazer aqueles que morreram, é porque esses que morreram ressuscitarão. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, baseado na Bíblia, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram. A doutrina da ressurreição, ela era rejeitada pelos gregos. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 33, nós vemos assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Ou seja, eles não quiseram ouvir, eles desdenharam, eles não consideraram, porque eles não criam na ressurreição. Os saduceus, que eram um grupo dos judeus também, um grupo de religiosos judeus, eles também não criam. Mateus 22, 23 diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Então, trouxeram uma pergunta para Jesus, os saduceus que não criam na ressurreição. Em 1 Tessalonicenses, no versículo 14, Paulo ensina que a base da doutrina da ressurreição dos salvos é a ressurreição de Cristo. Nós cremos que Cristo ressurgiu, então podemos crer na nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16, Paulo diz que quando Cristo voltar e der a sua palavra de ordem, os mortos vão ressuscitar. Então veja bem, Jesus morreu? Sim. Foi sepultado? Sim. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém? Então cremos que Jesus ressuscitou. Agora o versículo 16 vai dizer assim, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos os mortos, os que morreram em Cristo, os que creram em Jesus e morreram, meu pai, minha mãe, seus familiares, seus amigos, aquelas pessoas que você ama tanto, mas que não estão mais aqui, elas ressuscitarão com Cristo no dia em que Ele vier buscar a igreja, no dia do arrebatamento. Então Jesus ressuscitou e os que vivem, que morrem em Cristo Jesus, vão ressuscitar e haverá então um glorioso reencontro para subirmos juntos no céu. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, o texto declara que os mortos vão ouvir a sua voz e sair dos túmulos. Diz assim a palavra de Deus, versículos 28 e 29 de João 5. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então haverá a decretação do castigo eterno. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo ressalta que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. No versículo 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja bem, os que foram sepultados ressuscitarão com corpos celestiais. Por isso ele diz, ressuscitarão incorruptíveis. Quando eles saem do túmulo, eles já saem com um corpo novo, um corpo que não se deteriora, um corpo que dura para sempre. É um corpo que chamamos de corpo celestial. E diz o texto, e nós seremos transformados. Ou seja, nós que estivermos vivos, se estivermos vivos quando Cristo voltar, se Ele voltar na nossa geração e nós ainda não tivermos morrido, nós seremos transformados. O apóstolo Paulo diz, esse corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, nós receberemos um corpo que não envelhece, que não sofrerá dano, que não sofrerá dor. Corpos que não envelhecem, corpos incorruptíveis. Posso ouvir um amém?
Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja Deus. O outro tema que eu quero falar é sobre o arrebatamento. O texto nos ensina que os crentes que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor lá nos ares, nas alturas. Então nós subiremos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Cristo nas alturas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que momento glorioso será o momento do arrebatamento, quando subiremos e nos encontraremos com Cristo para viver eternamente no céu com Ele. Cremos que a sua segunda vinda será única, será visível, será audível e gloriosa. E quando Cristo voltar, subiremos para nos encontrarmos com Ele nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor, para vivermos eternamente no céu. Isso é arrebatamento. Posso ouvir um glória a Deus? A trombeta soará e chamará por nós, e subiremos para nos encontrar com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o último tema que eu quero apresentar nessa noite sobre essa esperança gloriosa é a reunião. A reunião. Os salvos estarão para sempre com o Senhor, diz o texto do versículo 17. Eu vou reler o 17 e lerei também o 18. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras, ou seja, não fiquem tristes com relação aos que dormem, os que morreram. Não fiquem tristes e com medo da morte. Enfrente as circunstâncias adversas dessa vida, sabendo o que vai acontecer. Quem tem Cristo no coração tem a segurança de que quando essa vida terrena acabar, você subirá para viver com Deus. Pastor, e se eu morrer antes de Jesus voltar? Você vai ressuscitar na vinda de Jesus, e os que estiverem vivos subirão, e haverá um congraçamento nos ares com Jesus, e subiremos todos juntos para morarmos eternamente com Ele no céu. Glória a Deus! Este encontro será uma festa apoteótica das bodas do Cordeiro que a palavra nos revela e nos ensina. Será um encontro triunfal da igreja com seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Nós, igreja, como noiva e Jesus como noivo, num casamento perfeito para viver eternamente na presença de Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho. Vamos estar com Ele e reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Veja bem, vida eterna nunca acaba, não há tristeza, não há choro, não há dor, o corpo não se acaba, é celestial, é incorruptível. A igreja então entrará na posse do reino de maneira plena e definitiva e desfrutará das bem-aventuranças eternas reservadas para aqueles que temem o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja entrará no descanso de Deus, no novo céu e na nova terra, no paraíso de delícias perpétuas preparada para aqueles que creem em Jesus, na casa do Pai, na nossa pátria celestial, que Jesus foi nos preparar, segundo nos ensina a palavra de Deus. Estaremos juntos com a família de Deus e jamais vamos nos separar daqueles a quem amamos. Viveremos eternamente como igreja. Aqui na terra, a comunhão, essa atmosfera gostosa de igreja, essa comunhão de igreja é apenas um ensaio daquilo que será eterno, maravilhoso e puro e verdadeiro lá no céu, na presença de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um amém? Nem tristeza haverá, tampouco despedidas, nem separação, nem morte, nem choro, nem dor, nem enfermidade, nem fome, nada. Toda a nossa necessidade será suprida e saciada pelo Deus eterno. Oh, quão bendita esperança gloriosa temos nós, o que
firmamos a nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, eu quero ler um texto que será a nossa conclusão. Diz assim: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crê naquele que Ele enviou. O texto diz, aqueles que fizeram bem, ou seja, creram naquele que enviou, esses terão a vida. O que precisa fazer para receber tudo isso que está reservado para todos os cristãos, os que têm fé em Jesus, os que entregaram a vida a Jesus? A resposta o próprio Jesus dá, crê naquele que Ele, o Deus Pai, enviou. Quem o Deus Pai enviou? Jesus Cristo, o seu Filho. E Jesus Cristo, o seu Filho, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está dizendo que Ele foi lá preparar o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar. Pastor, quem poderá entrar? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador e usufrua da paz, da serenidade, da segurança, da tranquilidade, da viva esperança gloriosa daqueles que creem em Jesus como Salvador. Que Ele nos abençoe. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu os aliviarei, tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu os saciarei, águas vivas vos darei, descanso achareis para vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, e vos mostrarei o meu amor. Vinde e bebei das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde e vivei da alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei, águas vivas vos darei, descanso achareis para as vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, e vos mostrarei o meu amor, o meu
Vinde beber das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde viver da alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Sim, eu venho a Ti, Senhor, pois eu quero viver em Tuas águas. Lanço sobre Ti meu jugo, ensina-me a ser manso e humilde de coração. Ensina-me, Senhor, das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde viver da alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. No teu trono de amor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, este livro santo que nos revela essas verdades, que nos tiram o medo, a dúvida e nos enche de convicção, de alegria e de certeza de que viveremos eternamente no céu com Jesus. Muito obrigado pela nossa viva esperança, gloriosa esperança. Muito obrigado porque essa esperança está disponível hoje ainda com Jesus como Salvador para todo aquele que crer nele, o Senhor Jesus, para todos que o receberem como Salvador das suas vidas. Haverá de chegar um tempo em que ele virá e aí não terá mais tempo para a salvação. Receberemos dele o julgamento, o juízo. Meu Deus, que essa pessoa que ora comigo agora, se tem alguma dúvida quanto à sua salvação, que possa neste momento orar comigo e dizer estas palavras: Senhor meu Deus, eu reconheço os meus erros e tropeços, eu te peço perdão, eu abro o meu coração, vem Jesus e entra na minha vida, e seja o meu Salvador, o meu Redentor. A partir de hoje, eu creio em Jesus como Filho de Deus, enviado por Deus para a minha salvação. A partir de hoje, eu sou salvo por Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você orou comigo e quer desejar continuar neste caminho, entre em contato conosco pelo nosso telefone e nós iremos te ajudar a prosseguir neste caminho, de seguir os passos de Jesus. Não tem coisa melhor do que viver neste mundo, com os pés neste mundo, mas olhar para o alto e crer que tem uma viva esperança, gloriosa esperança, preparada para mim e para você por Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Fique agora conosco na nossa live de oração lá na nossa página do Instagram. Pastor Robson tem algo preparado para você. Que Deus nos abençoe.